Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, The Final Countdown. Não do podcast. Sim, Quer dizer, no fundo, todos os episódios é um countdown. Nós estamos sempre no Final Countdown. Certo. Sim, só não sabemos exatamente onde é que está o zero final. Certo. Sim. Olha, esta conversa de hoje vem a propósito de algo que suscitou muito a minha curiosidade. Tu há algum tempo fizeste anos. Sim. E como fazes todos os anos, né? É um hábito anual que tu tens, que é Sim. fazer anos, ainda por cima sempre no mesmo dia. Exato. E escreveste um post, daqueles todos inspiradores, que tu escreves, não sei o quê, e tinha ali uma referência que eu achei muito interessante e fiquei curioso sobre o que é que isso queria dizer. Uma referência ao Final Countdown. Queres falar sobre isso? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso. Queres que eu comece para falar sobre o que é que eu estava a pensar? Sim. Então, eu fiz 45. E tenho estado a pensar sobre como é que eu, na realidade, me relaciono com os 45. Os 40, para mim, foi assim uma cena... Adorei fazer 40. Não adorei tanto fazer 45. Não adorei também. Só que não estava aqui a perceber o que é isso que está vivo em mim quando penso que estou a fazer 45 anos. E depois acho que estava a ouvir assim umas músicas, estava a treinar e pus uma playlist onde apareceu a música dos Europe, esta banda sueca icónica, não é? Joey Tempest era o cantor. Ainda eles há ainda uns tempos existem. apareceram outra vez sério? a tocar. Sim. Então eu estava a ouvir It's the final countdown, essa coisa toda. Pronto, isso. E pensei, é isso que eu estou a sentir. Estou a sentir que agora é mesmo o final countdown. E essa sensação de que o que é que vem acompanhado dessa sensação de final countdown? Não é um peso, é leveza. É um convite a mais autenticidade, a mais honestidade, um convite um bocado à deixa de tretas, sabes? Portanto, embora se calhar possa soar assim um bocado the doom, né? The final countdown, para mim é uma coisa muito positiva. E essa foi a minha reflexão em relação a isso e os meus anos e a forma como me relaciono com os meus 45. É uma sensação assim de agora é sério? Sim, é o mesmo. Agora já não é tempo de ensaios e de testes e de tentativas. Agora é ou não sério. é? É ou não é? Vou fazer ou não vou fazer? Sim. Vou experimentar ou não vou experimentar? Ok. Vou assumir esta vida como eu a quero ou vou continuar a pensar demasiado o que os outros dizem, o que é que está certo ou errado e por aí fora? Achas que é quando temos 20 anos, 30 anos, há coisas que nós podemos simplesmente descartar momentaneamente, dizer assim, depois mais tarde eu hei ter a oportunidade de fazer isto, depois mais tarde eu lido com isto, e que a partir de certa idade já é ou lido ou não lido. É isso? É isso, esse final countdown Sim. é um Talvez bocado seja essa ideia? parecido com algumas pessoas que têm experiências assim de desafios de saúde muito fortes, que quando recuperam, talvez possam, se calhar é injusto estar a fazer essa comparação, não é? Fazer anos ou ter uma doença, era só para apanhar aqui um bocadinho o feeling, não é? Porque eu acho que não precisas de fazer 45 para sentir essa final countdown, pode ser outras coisas também. Sim, mas sendo que é possível nós relacionarmos com a idade como se fosse uma doença. Certo, Não é verdade. Não é? Porque Sim. a idade cronológica, não é? Quando nós dizemos tenho 20, tenho 30, 40, 50, 60, nós temos certas expressões como dizendo já tenho uma idade avançada, ou já é mais velho, não é? Essas expressões. Ou já não tem idade para isso. Já não tem idade para isso, sim. Parecem remeter-nos um bocado para, com a idade, há uma série de oportunidades que deixam de estar em aberto. Certo. E portanto, quando eu li isso do Final Countdown, pareceu-me que talvez estivesse a falar sobre isso, que é, há aqui uma contagem no sentido em que há coisas que até agora estavam disponíveis e que depois deixam de estar disponíveis. Há algumas oportunidades. Claro que nós, e pronto, eu como coach, né, que procura ajudar as pessoas a relacionarem-se com as
as múltiplas possibilidades que têm constantemente à sua disposição, vou afirmar que haverá sempre uma forma de tu criares uma alternativa. Ainda assim, há coisas que com a idade passam a ser diferentes, pelo menos, sei lá. A pessoa pode, aos 50 anos, decidir que quero agora ser pai ou ser mãe, não é? Pode já não conseguir biologicamente ser mãe, por exemplo. Mas também não vão deixar adotar com essa idade. Pois, portanto, há coisas que podem, de facto, as oportunidades mudam, não é? Há coisas que, de Mas facto, eu mudam. acho que aí, por exemplo, falas disso de uma mulher que está a sentir o relógio biológico, tic, 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 tic. Isto é um final countdown não positivo. Acho eu, a sensação. O que eu quero reforçar aqui é que o meu final countdown é bom, é divertido, é positivo. Certo. Ou seja, há um peso que vou deixando assim para trás. Sim. Para mim foi isso. Sim. Essa Sabes intenção. que há muitas pessoas quando fazem anos usam uma expressão que eu sempre achei meio enigmática, que é, por exemplo, fazer 45 anos e dizer 45 já cá cantam. Não é? Que é tipo, já tenho 45 pontos. Yeah. Eu sempre achei isso meio enigmático, mas pode até relacionar-se um bocado com esta cena do que tu estás a dizer do Final Countdown, que é, se por um lado eu posso olhar para trás e dizer há uma série de oportunidades que faziam sentido quando eu tinha 20 anos, ou 25 ou 30, e agora já não fazem sentido, Certo. mas também há uma série de receios que eu tive na altura e que agora já não preciso de ter. Exato. Né? E com isso pode vir uma certa leveza e uma certa liberdade. Não é? Sim, é nesse sentido, acho eu. E penso que nós já falámos sobre isso, mas esta sensação de que com a idade consegues também relativizar as coisas. A experiência pode-nos trazer leveza, não é? Com a idade vem a maturidade. Certo. Bem, há uma expressão que os nossos filhos utilizam muito em relação a nós hoje em dia e que eu acho que é algo com o qual temos que viver se realmente queremos viver esta atitude de Final Countdown também, que é, isso é cringe. Sim. Mamá, isso é cringe. Eu lembro-me que eu no outro dia eu fiz uma partilha nas stories no Instagram que tinha estado a treinar e fiz um boomerang assim com uma cara mesmo parva. E pronto, tive que ouvir por parte dos adolescentes: mas que cringe! Supostamente sabes que os meus amigos veem isso. Yeah. O que é diferente é que se tu tivesses 15 anos, ou 20 anos, ou 25, se calhar alguém dizia-te que alguma coisa era cringe e tu sentias-te toda incomodada e até se calhar ias lá apagar aquilo ou ficavas a pensar naquilo. E agora dizes tipo, whatever. Ok, achas cringe, a página é minha, não vejas. Achas que é isso? Eu já estou no final countdown, portanto já não tenho tempo para perder com essas inseguranças. Então, é cringe. Olha, vai haver mais coisas. E fica aqui o recado para os nossos filhos: vai haver mais coisas cringe daqui para frente. Sim. Eu acho que as pessoas que nos ouvem têm naturalmente, estão em momentos diferentes da vida, não é? Há pessoas que nos ouvem que têm 20 e tal anos, outras têm 30 e tal, 40 e tal, 50 e tal, 60 e tal e por aí fora. Portanto, acho que e podem também identificar-se mediante o momento da vida onde estão, identificarem que não foi sempre assim. Certo. Portanto, antes houve momentos diferentes e provavelmente vão-se seguir uns momentos a seguir. Que é aquilo que eu às vezes relaciono-me com o Final Countdown não dessa forma positiva que tu estavas a falar. Às vezes há aqui umas sensações um bocado negativas associadas. Certo. E isto em parte, eu acho que é só reconhecimento biológico de coisas que estão a acontecer comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a paciência ou falta de paciência para algumas coisas, o ter deixado de me irritar com umas coisas, mas ter-me passado a irritar com outras. Mas parte disto também é programação sociocultural. E há coisas que eu às vezes procuro desconstruir. Não é? Por exemplo, eu tenho 46 anos. Quando eu tinha 10 anos, 15, 20 e olhava para uma pessoa de 46, eu tinha uma treinada representação mental do que é ter 46 anos. Certo. É ser velho, é não ter energia, ou não ter força, é estar acabado. O que é que isto significa? E nós,
em parte, construímos estas imagens muito com base nas pessoas que estão à nossa volta, porque se tu tiveste um pai e uma mãe que aos 45, 46 anos estavam em boa forma física, eram extremamente ativos, crias uma representação do que é isso. Mas se tivesse pessoas que viveram uma vida diferente, vais criar uma representação diferente. Em cima disto, tens aquela conversa toda que eu me lembro de ser mais pequeno e de ouvir a cena, eu já não tenho idade para isso, ou nesta idade isso já não dá, ou no meu tempo... Ou uma pessoa com aquela idade não se devia vestir assim. Sim, e então nós, sem darmos conta, vamos fazendo upload desta informação toda e vamos criando uma representação do que é ter 40 anos, o que é ter 50, 60 e por aí fora. E depois, na nossa própria vida, há coisas que nós às vezes nos apetece, há umas que são confortáveis, não é? É confortável viver essa realidade, e há outras que podem ser desconfortáveis e nós podemos querer desconstruir, não é? Por exemplo, uma das coisas que para mim tem sido, tornou-se importante desconstruir, porque eu gosto muito de treinar e de fazer exercício. Certo. E eu noto que há assim umas construções que vão aparecendo de, pois eu agora já não consigo levantar tanto peso como levantava antes. Disseste isso no outro dia. Não é? Já não consigo. Só que depois paro e digo, mas eu não consigo por causa da idade ou não consigo porque treino menos do que eu treinava antes. Não é? E às vezes é interessante perceber que claro que deverão existir aqui umas curvas biológicas, não é? Parece mais ou menos óbvio, e também existe muita construção mental. Sim. Não, isso o exemplo que eu dei da roupa há bocado, já ouvi isso, não tanto, certamente, em relação a homens, como em relação a mulheres. Por exemplo, uma mulher com mais idade utilizar uma saia muito curta. Eu já ouvi pessoas dizerem, essa mulher não tem idade para utilizar aquele tipo de saia. Não, ela deveria utilizar uma saia até aos joelhos, ou sei lá qual é a ideia. Não é? Mas temos muito essa associação, não é? Que é certo tipo de roupa tens que ter acima de uma certa idade, mas abaixo de outra idade, para te vestires assim, ou para te comportares de certa forma. Eu gostei muito quando falaste aí pareceu associado à tua descrição do que era o Final Countdown, pareceu estar muito assim tenho menos tempo para deixar que as opiniões dos outros ou os constrangimentos que os outros trazem até à minha vida que ganhem muito espaço, porque já estão na contagem final, não é? Certo. Isso é como, sei lá, estás a preparar uma cena qualquer, sei lá, estás a escrever um livro e vais publicar o livro daqui a um ano. E eu vou dizer, Mia, acho que isto não devia ser assim. Ok, tu tens tempo para te preocupar com isto. Mas tens que entregar o livro amanhã, vais dizer ao Pedro, agora estou na contagem de crescer, não tenho tempo para isso, siga, não é? Sim. Eu olhei para esse Final Countdown na forma que... Siga. Siga, agora já não dá tempo para isso, agora já foi. E que de facto isso pode trazer um bocado uma liberdade que... eu lembro-me de quando era adolescente ou quando tinha assim 20 e poucos anos, bastava alguém dizer-me alguma coisa sobre, não sei, sobre o meu aspecto ou uma coisa que eu tinha feito, sei lá, o meu sotaque, qualquer coisa, e eu ficava a remoer naquilo. E de facto eu hoje em dia dou por mim com menos espaço mental para isso. Outro exemplo, sabes que estava-me a lembrar que assim da adolescência, imagina, eu gostava de um rapaz e que queria ligar, mas não tinha para coragem de ligar, então mentalmente visualizava o telefonema milhares de vezes e nem chegava a fazer o telefonema. Agora quando gostas de um rapaz, telefonas. Eu ligo logo. É isso que eu faço agora aos 45, ligo logo por FaceTime. Lá está, estás no Final Countdown. Já não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Não tenho nada a perder. Não é? Siga. Sim. Porque quando nós achamos que temos menos coisas a perder, temos mais lata, agimos mais rapidamente. Sabe que eu acho que... Mas isso é um sentido de urgência, então? Não está acompanhado de urgência. Por acaso eu pensei nisso. Não é a urgência de tenho que viver isto rápido porque depois já não dá. Exato, não. Para mim não é essa urgência. É mais tipo, é ou não é. E também fazer as pazes com algumas coisas que já não vão ser à partida, não é? Portanto, não está acompanhado dessa urgência. É mais tipo, decide lá o que queres fazer e avança. E se der, deu. Se não deu, não deu. Mas é assim,
é uma coisa boa. Sabes, um aspecto da minha vida, há vários aspectos em que eu andei a lutar contra alguma coisa e depois quando fiz as pazes com essa coisa, de repente foi super pacífico. Foi super pacífico deixar essa coisa. Dizer, olha, isto já não vai acontecer. Uma das que foi assim bastante clara para mim, de que eu me lembrei agora, foi... Eu, durante algum tempo, já quando entrei neste mundo do desenvolvimento pessoal, comecei a trabalhar como coach e a fazer palestras. Eu, assim, uma altura em que eu comecei a ter vontade e eu queria ser um palestrante internacional, não é? Pois Pronto, e uma altura que eu até andei a desenvolver alguns esforços para isso, fui fazer, de facto, palestras em outros países, em Espanha, no Brasil, e depois, houve uma altura em que eu comecei a perceber que é muito difícil fazer isto, querer desenvolver uma carreira internacional e ao mesmo tempo estar muito presente na família. E isso causa um bocadinho de sofrimento. Mas a partir do momento em que eu disse, ok, não vou ser palestrante internacional por uma boa razão, por uma razão maravilhosa, que é que quero estar com os meus filhos. Deixei essa cena partir. E foi... Acho que se calhar o final countdown é o deixar partir algumas coisas. Eu gostei da tua expressão. Fazer as pazes com o deixar algumas coisas. Olha, isto já não vai acontecer. Nesta vida já não vai acontecer. E está tudo bem. Certo. Às vezes, não é? Costuma-se dizer que não é? Aquele estudo que uma enfermeira fez, não é? Das coisas das quais... as pessoas quando estão no momento de final de vida, de que é que se arrependem mais. E uma delas é essa, não ter feito... Não, uma das conclusões muito fortes que ela tirou é que as pessoas arrependem-se daquilo que não fizeram muito mais do que arrependerem-se daquilo que fizeram. Certo. Eu quero chegar ao final da minha vida nem arrepender-me de uma coisa nem de outra. Okay. É essa a sensação. Mas olha que por acaso esta noção de arrependimento, de possível arrependimento, o arrependimento é assim um estado que não é assim muito produtivo, não é? Certo. Quando eu me arrependo... Principalmente não no final da vida. Certo, arrependo-me agora, não é? Pronto. Mas eu lembro-me de... por exemplo, eu não sinto arrependimento de devia ter desenvolvido uma carreira internacional. Mas tive a noção de que eu provavelmente agora vou começar a querer ter uma carreira internacional, vou passar a estar mais tempo fora de casa, estou convicto de que vou conseguir, até pelas empresas com que eu trabalhava, eu vou conseguir ter, aliás às vezes tinha solicitações para fazer isso, eu vou conseguir fazer isto, mas corro aqui um grande risco, que é o risco de depois um dia me arrepender de não ter estado mais presente quando os nossos filhos eram mais pequenos. Verdade, sim. Entendo. E acho que isso ajudou-me a, tipo, vou deixar isto partir. Mas aí, voltando aqui a um tema popular nosso, aí estavas no fundo a avaliar as tuas verdadeiras necessidades psicológicas. Sim. O que é mais importante para ti. Sim. Que, embora, sim, até porque percebi que embora aqui a minha vontade de ter uma carreira internacional estava muito ligada a reconhecimento. Exato. A ter esse reconhecimento. E só que percebi que havia um reconhecimento que ia ser muito importante para mim, que era o reconhecimento dos meus filhos. E o reconhecimento de, olha, o meu pai estava aqui. O meu pai estava aqui, não é? Mesmo que eles às vezes não reconhecem isso. E mesmo que às vezes tu és cringe. Mesmo que ele seja cringe. Sim, mas entender isso foi bastante importante. Certo. Porque no fundo, foi uma espécie de final countdown, que é em relação a esta coisa em particular, que era estar presente na vida dos meus filhos quando eles são pequenos. Há aqui um final countdown, não dá para dizer... Depois vou estar presente quando são pequenos. Depois daqui a 10 ou 15 anos estou presente. Que curiosamente é uma opção que muitos pais acabam por... E dizem, eles não se vão lembrar. Eles não se vão lembrar. Não se lembram. Ou às vezes... Não estou de todo a condenar essa opção, até porque às vezes as pessoas vivem vidas onde se sentem muito forçadas a... tenho que ir trabalhar para fora para ter o mínimo de dinheiro para a minha família, poder contribuir. Mas há aqui uns final countdowns, há outros final countdowns na nossa vida. Há coisas que já não se vão... ou, como tu disseste, ou é ou não é. Não dá para adiar e dizer, depois
Quer dizer, com os filhos dá para dizer, com estes não, mas depois mais à frente tenho outros e com esse é que vou estar bem presente. Mas, para mim também uma questão de contar a verdade. Se utilizares este exemplo dos filhos, muitas vezes quando se toma opções, depois começamos aquilo que falámos no passado. Não conto ao meu companheiro que me enrolei com outro porque isso já não interessa nada, aquilo não significou nada e para ele ia ser muito difícil, não sei o quê. Ou, vou para fora agora trabalhar porque é melhor agora porque os meus filhos com a idade estão tão pequeninos, nem se vão lembrar, é mais importante eu estar... Para mim também tem a ver com contar a verdade. Não, olha, isto vai ter consequências para a minha relação com os meus filhos, vai ter consequências para eles e é a melhor opção neste momento. Ok. De contar este tipo de verdade. Ou da pessoa que foi infiel admitir, não, para mim é que vai ser, eu não vou conseguir lidar com isso, porque essa é a verdade, não tem a ver com os outros, e contar essa verdade. Sim, acho que aí noto uma ligação com o que tu propuseste do teu final countdown inicial, que é se calhar essa... Tu estás-te a colocar neste momento, ou sentes-te num estágio da tua vida onde estás mais preparada para lidar com essa verdade. Sim. Não é? Sim. E pôr a verdade cá fora. Certo. E isso, de certa forma, torna a vida mais simples. Sim. Torna a vida mais simples. Daí a tua leveza. Certo. Desde que eu esteja preparada também para lidar com a reação dos outros em relação a isso. Sim. Não é? Porque se eu quiser contar a minha verdade e se eu noto em mim que se os outros não receberem a minha verdade bem, eu vou ficar chateada, então não estou a viver essa verdade que estou a propor aqui agora. Certo. Tenho que também estar disposta a que essa verdade pode ter reações como mais assim que me possam fazer rir um bocadinho, como os nossos filhos não gostarem de uma certa coisa, né? Mas está englobado aqui, ok, não me vou sentir mal ou julgar, nem sequer não vou julgar a reação deles, vou oferecer espaço para reagir. Se pudesses ir falar agora com a Mia de há 10 anos, com a Mia que estava a acabar de fazer 35, ou com a Mia de há 20 anos, que estava a acabar de fazer ela não 25. ia perceber o que eu estava a dizer. Ela não ia perceber. Não. Portanto, não adiantava tu dizeres, olha, tu mais à frente vais perceber isto. Não ajudava nada. Ia só empatizar. Olha, Sim. eu sei, é uma caca. Agora, Sim. Sim, não, eu não ia perceber. Mas também agir agora. Só que é a mesma Mia que olha para fora, não é? Só que é uma Mia com uma outra experiência. Eu digo muitas vezes, eu sinto-me 21 e escolho. 21 foi até quando nós nos conhecemos, não é? Eu tinha 21. Sinto-me 21 porque senti-me mesmo bem comigo com essa idade. Uma amiga minha no outro dia disse que sinto-me 17. Eu disse, não, 17 eu não me sinto, porque 17 era uma altura mais difícil para mim, da minha vida, a minha vida emocional. Mas aos 21, aquela que olha para fora é 21, está bem com ela, só que agora está cá com ainda mais presença e verdade. Quantos anos é que tu te sentes? 5. 5. Eu sinto muitas vezes com a 5. Há qualquer coisa assim de uma inocência de 5 anos com que eu me relaciono muitas vezes. Sim. É engraçado, não é? Estavas à espera que eu dissesse um número maior. Não, porque eu já te fiz esta pergunta. E o que é que eu respondi na altura? 5. Estás a ver? É sempre 5. É giro olhar para ti os teus olhos quando tu dizes isso, porque são mesmo olhos do miúdo de 5 anos. Do miudinho. Assim não dá para ficar irritada contigo. Estás a ver? Lembra-te disso. Estás a ver? Essa é uma estratégia, fazer os olhinhos de 5 anos. Este final countdown, tu achas que há mais pessoas que estão neste estágio da vida? Ou seja, notas isso em mais pessoas que já chegaram a um ponto de
Ok, agora ou é ou não é, e isso traz-lhes leveza. Ou pelo contrário, achas que há muitas pessoas que mais ou menos por esta idade, não precisa ser uma idade exatamente igual, mas mais ou menos nesta fase da vida, na fase de já tenho filhos, já passei por muitas coisas, né? Já tenho aqui uma experiência de vida assinalável, que em vez de entrarem neste final countdown positivo que tu falas, estão a entrar num final countdown assim um bocado mais dark, mais depressivo. Eu sinto que há muita gente que o faz, que é uma espécie de desistência, que desistiram. Sim. E o final countdown, para mim, é tudo menos desistir. Achas que é por isso que às vezes há pessoas que, assim, num curto período de tempo, parece que envelhecem imenso? Eu acho Achas que que li há algum tempo atrás. Eu posso estar enganada. Mas em relação às depressões dos homens, começam por volta desta idade. Tu também isso, leste alguma coisa sobre isso? Os homens têm a crise dos 40, não é? Pois é isso. Eu falo com muitos homens que têm, nesta idade, nos 45, mais 50, estão a viver momentos espetaculares da sua vida. Alguns porque sentem mais liberdade, até se calhar têm um bocadinho Dinheiro, não têm tantas despesas, os filhos são mais velhos. Sim, alguns têm uma certa liberdade de tempo. Ou trabalham como freelancers, ou têm a sua empresa, mas criaram uma forma de, olha, eu tenho aqui algum tempo. Mas também falo com muitos homens que estão totalmente na roda, na roda do hamster. E que têm esta sensação de, estou mais velho, o meu corpo mudou, não me sinto em forma, não tenho motivação para fazer exercício, tenho um trabalho de alta pressão, dou-me cabo da cabeça no trabalho. Todos têm uma relação romântica mais por conveniência. Que alguns, não tenho relações sexuais. Isso já desapareceu da minha vida. Estou numa fase em que não me consigo relacionar com os meus filhos, agora estou na adolescência, os relacionamentos são super difíceis. Eu tento puxar aquela cena de pai disciplinador e duro e não sei o quê, e eles simplesmente afastam-se. Estou muito confuso, muito perturbado e acho que é fácil no meio disso aparecerem as depressões, aparecerem as dependências do álcool ou de outra coisa qualquer, porque não estou a conseguir lidar com isto. Não é? Pois. Portanto, acho que acho que assim, das pessoas que eu conheço, consigo perceber aqui que há uma idade onde de facto há uns que parece que começam a viver, outros que parece que deixam de viver. Isso. Olha, acho que agora resumiste bem. Que há uns que é tipo, é como se atirassem a toalha ao chão, que é pronto, olha, para mim não deu, não correu bem, agora... E outros pegam na toalha e dizem, let's sweat. E outros dizem, agora é que vai ser fixe. Agora é que vai ser fixe. Só que eu noto isso eu já fui com 5 grupos de mulheres da Índia. E ali algumas destas mulheres que aquela viagem foi assim a maior parte delas tem mais ou menos a mesma idade que eu. Algumas mais velhas, outras mais novas, mas a média seria 40 e poucos. Diria eu, 40. E a viagem, muitas vezes assim, um ponto de viragem que começam tipo a viver depois, ou até melhor, a tomada de decisão de fazer esta viagem, este retiro, é o ponto de grande viragem para começar realmente a viver. É prestar mais atenção a si, às suas necessidades, às suas emoções, aquilo que faz sentido na sua vida. E acho que pronto, para mim é este tipo de... Depois eu recebo mensagens de outras mulheres que basicamente, como estavas a dizer, tiraram a toalha. Mas sabem que há outras possibilidades, que é bom. Eu no outro dia estava com um dos nossos filhos, estávamos à beira da praia e ele ia jogar um torneio e eu disse assim, estou cheio de vontade de comer um gelado, queres comer um gelado? E ele disse, não, se calhar é melhor não, porque vou jogar já daqui a bocado e não prefiro não comer agora. E eu disse, não, mas eu vou comer um gelado. E então, até ele... Eu não queria pôr... Estávamos assim e disse, tu estás de máscara, vai lá tu buscar-me um gelado. E ele foi lá e trouxe-me um gelado. E depois eu estava a dizer, sabes, eu lembro-me de ser pequeno
Pá, e para ter um gelado, tinha que... Isto não era gelados a toda a hora, tinha que haver... Chorar. Tinha que haver um choradinho para ter um gelado. E quando tinha um gelado era uma coisa especial. Eu lembro-me de ser pequeno e pensar, imaginar que ser adulto é a melhor cena do mundo. És que era um gelado, come um gelado, não é? Não te lembras disso? Sim, de algumas coisas na tua vida, sei lá... Até dizia às vezes isso, quando eu for adulto eu vou deixar os meus filhos. Não sei. Sim, pá, e por exemplo, eu lembro-me do ter que ir dormir às 9 horas, ter que ir dormir e pensar ser adulto é ver televisão pela noite dentro. Isso deve ser incrível. Eu vou utilizar ao máximo o meu tempo de adulto. Não sabias que ia haver telemóveis? Não. Não, mas não fazia ideia que ia haver centenas de canais de televisão. Só Pois. tínhamos 2 e aquilo acabava relativamente cedo. Mas não interessa. Sim. O que eu até estive a falar um bocadinho com a nossa filha, dizer que é engraçado, há uma série de coisas e estava-lhe a dizer, tu se calhar também, há algumas coisas que tu pensas que se eu fosse adulto, havia aqui uma série de coisas que eu fazia que agora não posso. Sim. Mas estava-lhe a propor, sabes que isso pode mudar, porque eu agora, há uma série de coisas que nem me apetece fazer. Não é? Sim, certo. Eu apetece fazer. Um dos nossos filhos diz muito, quando era mais pequenino, dizia muitas vezes isso, né? Isso não é justo, vocês fazem isso só porque são adultos, né? Os adultos podem fazer só porque são adultos, não é justo. Mas sabes que recuperar essa ideia das possibilidades que eu tenho, das coisas que eu posso fazer, simplesmente porque sim. Dentro das responsabilidades que eu, E possibilidades que eu decidi ter. Mas recuperar isso, a ideia de que, por exemplo, eu posso... Quando eu andava na escola, uma coisa que me chateava era, agora tenho que estar a estudar aqui coisas que não me interessam para nada. Yeah. E eu lembro-me de pensar, eu quando acabar os estudos, eu só vou ler e estudar aquilo que me interessar. E eu posso ler e estudar tudo o que me apetecer. É só ligar a internet e tenho tudo à minha disposição. Também, sim. Não é? E depois, às vezes, perco esta noção de liberdade e se calhar até estou a fazer uma coisa que nem tem interesse nenhum. Eu acho que esse final countdown que estás a falar é também esta ideia de vou aproveitar agora. Aproveitar não é só viajar ou ter relacionamentos. Aproveitar também é estudar as coisas que me interessam, é aprender aquela coisa que eu andei a vida toda a dizer, queria aprender a tocar guitarra ou a dançar tango ou a cantar no coro ou outra coisa qualquer. Faz isso agora. Ou é ou não é. Não é? Eu tenho uma grande inspiração que é uma prima do meu pai, que aos 40 anos ela não tinha filhos, decidiu que queria ter filhos, não tinha parceira, mas mesmo assim adotou três meninas de Gâmbia. Não, eu ia dizer na altura, ainda são originalmente da Gâmbia. É 3. E também ela era enfermeira e queria ser médica. E começou a estudar medicina aos 40. Ela ainda por cima tinha não sei quantos cavalos e não sei o quê, e mudou-se para... entrou na faculdade no norte da Suécia, mesmo no norte, e pegou nas miúdas e os cavalos e arranjou uma quinta e foi para lá sozinha e estudou medicina. E agora já tem a idade do meu pai, 73, mas é um bom exemplo dessa, não, it's the final countdown, vamos. E fez isso claro que é super julgada, ela foi sempre assim a ovelha negra da família, e eu sempre a adorei por causa desta capacidade de, olha, ela quer fazer uma coisa, faz uma coisa. E, não, agora, adotar crianças de não sei onde, que de complicação. Agora lembrou-se, eu lembro meus pais, agora lembrou-se que quer estudar medicina. E eu, fogo espetacular aos 40, não é? Agora lembrou-se. Sim. Sim. É agora. É agora. É agora. Sim. Se não for agora, vai ser quando? Sim, exato. Sim, sim. Mas sendo que, voltando àquela cena de este é ou não é para eu não me arrepender das coisas que não fiz no fim. Também pode ser não é. Pois, não então foi, não é. Olha. Então não é. Não quero chegar com arrependimentos, nem de um lado para o outro. Bom, gostei da atitude. Vou-te chamar atitude final countdown. Atitude final countdown, que é ser mais claro a confrontar o é ou não é, sabendo que tanto o é como o não é
está tudo bem. Certo. Só não precisa de continuar a alimentar esta cena, um dia, ou é ou não é, se não for, pronto, Sim, olha, e, não é? e falar a verdade, né? Falar a verdade. Olha, eu não consegui, ou não quero, ou não deu, ou pronto, whatever. Sim, bom, sim. Sabes que eu, assim em jeito de conclusão, acho que esta atitude de Final Countdown dá para trazer para muitas áreas da nossa vida. Dá para trazer para a área dos relacionamentos, dá para trazer para a área da família e da parentalidade, também dá para trazer para a área do trabalho. Eu estou muito a sentir esse Final Countdown. Agora vou-me apropriar da expressão. Estou a sentir esse Final Countdown no trabalho. Há algumas coisas que eu vou fazer e há algumas coisas que eu vou deixar ir e olha, isto eu não vou fazer. Já não vais ser palestrante internacional, não é? Yeah. Mas há mais outras coisas que eu deixei ir e sinto-me bem com isso. Mas lá está, não é sentir bem porque foi a opção correta. Não tem a ver com ser correto ou não ser correto. Ou é ou não é. Não tem a ver com aproveitar uma oportunidade ou perder uma oportunidade. Não é aproveitar ou perder. É uma noção de que nós podemos ser tudo, não conseguimos ser tudo ao mesmo tempo. Certo. É? E temos valor independentemente do que acontecer e temos ou não. valor independentemente de... Ok. Yeah. Também está inerente aqui ao nosso Final Countdown. Sim, é isso. Yeah. Olha, espero que esta conversa tenha sido útil. Sim, façam um screenshot, taguem-nos, partilhem, façam reviews. E obrigada por estarem desse lado. Obrigado por estarem aí a fazer parte do nosso Final Countdown. Obrigado. Acho que cantaste um bocadinho mal ali. Sim. Mas pronto. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.